Quero iniciar o culto desta noite lendo o Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como é bom sabermos que somos uma família, e apesar de termos que manter isolamento e distanciamento nesses dias, nós podemos desfrutar de uma união verdadeira, porque a nossa união não depende de condição física, mas é uma união espiritual. Nós somos um em Cristo. Vamos orar a Deus e pedir a sua direção e bênção para o culto desta noite. Amado Senhor, mais uma vez, é tão bom podermos entrar na presença do Senhor e agradecer pelo teu cuidado amoroso. Agradecer porque, apesar desse distanciamento, nós podemos ter uma família unida no Senhor. Somos um corpo vivo, cuja cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos desfrutar desta união no Senhor. Obrigado, Deus querido, pela tarde que nós tivemos. Obrigado por esta noite, pelo culto que teremos, pelos números especiais que teremos, que servirão para edificar a nossa vida, e pela Tua palavra também, que ela fale aos nossos corações, nos molde, nos direcione, nos ensine, nos exorte também, Pai, para que possamos crescer no nosso relacionamento com o Senhor. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Oi, amados irmãos, saudades. Espero encontrá-los todos bem e com saúde. Essa quarentena nos fez pensar em quanta coisa boa Deus já nos fez, já nos abençoou, e fez também a gente se voltar ainda mais para Ele, pois só Ele pode nos guardar e proteger. Vamos orar? Querido Deus, eu agradeço primeiro em tudo que o Senhor já tenha feito nas nossas vidas, tudo que o Senhor já tenha abençoado. Eu agradeço de coração tudo que já passei e peço que o Senhor nos livre dessa doença, livre a todos nós dessa doença. Espero que eles encontrem logo um medicamento ou uma vacina ou um anticorpo, alguma coisa que a gente possa voltar à nossa vida normal, sem preocupação, e que enquanto isso não acontece, que a gente tenha paciência, que a gente saiba se cuidar e levando a nossa vida no novo normal, né? E isso é que eu peço também aos governantes, que eles consigam se entender, que a gente não passe a ter uma ditadura. Abençoe os nossos governantes para que consigam sair dessa fase difícil que nós estamos passando e que a gente consiga ter o nosso governo com toda a nossa liberdade que o Brasil merece. E em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que o céu
Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Boa noite, irmãos. Este é um momento precioso em que nós podemos meditar na palavra de Deus. Vamos ser elevados a Deus numa palavra de oração, pedindo a direção de Deus para a nossa vida. Mais uma vez, Pai, como é bom termos o Senhor e termos acesso à Tua presença em qualquer momento, em qualquer circunstância. O Senhor é o Deus sempre presente em nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para aquilo que nós vamos meditar nesta noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no texto do Salmo, capítulo 92, e nós faremos a leitura dos versículos 12 a 15. A nossa meditação será baseada em todo o Salmo, mas eu vou enfatizar esse texto. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Irmãos, no início de março, por causa desta pandemia, eu e minha esposa passamos alguns dias na casa do meu cunhado lá em Atibaia. E nós temos uma única árvore no nosso terreninho lá, que é uma jabuticabeira. Nós compramos há muitos anos atrás, ela era bem pequenininha, era praticamente uma muda, é uma jabuticabeira anã. E nunca conseguimos, até o mês de março, usufruir do fruto desta árvore. E como nós ficamos lá quase 20 dias, nós tivemos a oportunidade de ficar regando todos os dias, colocando água e pela graça de Deus nós somos abençoados em poder desfrutar do fruto daquela jabuticabeira. Nós conseguimos colher do pé jabuticaba, bem madurinha, doce, bem saborosa, e ainda colhemos 2 potezinhos cheinhos de jabuticaba que pudemos comer durante alguns dias. Então foi uma grande alegria quando a árvore que nós plantamos
produziu frutos. É uma frustração quando você espera que uma árvore frutífera dê os seus frutos e ela não produz. Na palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo 11, nos versículos 12 a 14, há um registro de um fato ocorrido com Cristo. Quando ele saía de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, ao aproximar-se, não encontrou nenhum fruto, porque não era tempo de figos. Jesus pronunciou palavras duras para esta figueira. Diz assim: então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora, quando a gente pula para o versículo 11, do versículo 20 de Mateus 11, diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então vejo que Jesus, aquela palavra dura de Jesus, fez com que aquela figueira secasse. Deus espera que árvores frutíferas produzam frutos. E a Bíblia nos compara, irmãos, a árvores também. Quando nós lemos a palavra de Deus, no livro do Salmo, no capítulo 1, quando ele fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele diz assim: ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Então Deus compara-nos como árvores. A Bíblia também diz lá no livro de João, no capítulo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Então ele mesmo, Jesus, se compara a uma árvore, a uma videira. E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E ainda no versículo 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, o que nós podemos aprender desses textos que eu acabei de ler, e do Salmo 92, que fala que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, é que aquele que está em Cristo há de produzir frutos. E Deus espera que os seus filhos produzam muitos frutos para a sua glória, porque vejo que a Bíblia fala: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos. Quando nós nos deparamos no Salmo 92, nós podemos destacar aqui algumas atitudes que são esperadas de nós como manifestação de frutos que fluem de uma árvore e que está bem enraizada junto a ribeiros de águas, e nós que somos enxertados na videira verdadeira. Então eu destaquei aqui algumas atitudes para nós refletirmos nesta noite e buscarmos desenvolver essas atitudes em nossa vida. Talvez você já as tenha, e louvado seja Deus por isso, e que você continue mantendo tais atitudes. E se por alguma razão você tem falhado em algumas dessas atitudes, que você reflita, que você busque a ajuda de Deus, que você ore ao Senhor e que Ele te ajude a ter e desenvolver essas atitudes que são reflexos de uma árvore que produz bons frutos e que vai glorificar a Deus.
O Salmo 92, no versículo 1, diz assim: bom é render graças ao Senhor. Eu creio que uma atitude muito importante que nós precisamos ter em nossa vida, irmãos, é a atitude de gratidão a Deus. Eu penso, irmãos, que muitas vezes nós falhamos quando nós começamos a reclamar, a murmurar da vida, a mostrar descontentamentos por algumas circunstâncias ou situações que nós enfrentamos em nossa vida. Às vezes nós mostramos insatisfação quando temos que enfrentar uma provação, uma aflição. E nos esquecemos que tantas vezes tais provações, assim como a palavra de Deus diz, algumas aflições são ferramentas que Deus usa para trabalhar em nossa vida, moldar o nosso caráter e nos aperfeiçoar para a glória dele. Então, até mesmo as aflições, as provações, nós precisamos aprender a agradecer a Deus. Bom é render graças ao Senhor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo. Irmãos, se nós olharmos para a nossa vida e fizermos uma avaliação daquilo que nós passamos, nós temos muito mais coisas boas em nossas vidas do que situações ruins. As coisas boas nós as temos, mas muitas vezes passa desapercebido. E nós esquecemos de agradecer. Mas como nós podemos dar graças por cada dia que nós temos como presente do Senhor sobre as nossas vidas. Podemos agradecer a Deus, irmãos, pelo ar que nós respiramos. Eu lembro de um testemunho que eu vi na página do Facebook de um senhor idoso que pegou o Covid-19, ficou internado por mais de 20 dias em um respiradouro, e quando o médico chegou para ele e apresentou uma conta para ele que ele deveria pagar, ele começou a chorar. Aí o médico perguntou para ele: por que você está chorando? Ele disse assim: porque você acha que não tem condições de pagar esta conta? Ele disse: não, eu tenho condições de pagar, isso não é o meu problema, mas eu tenho recebido de Deus ar saudável durante os meus 90 anos de vida, eu nunca agradeci, e hoje eu estou chorando pela minha ingratidão. Então, até mesmo pelo ar que nós respiramos, nós temos que aprender a agradecer a Deus. Agradecer, irmãos, pelo alimento que Deus coloca em nossas mesas, agradecer pela saúde, pela família, pela casa onde nós moramos, pelo abrigo que Deus nos dá, pela família que nós temos, pelos filhos. Irmãos, nós temos tantas bênçãos para agradecer a Deus. Pela igreja que nós temos, irmãos, são muitas bênçãos. Não vamos deixar de agradecer a Deus, porque a Bíblia fala: bom é render graças ao Senhor. Uma outra atitude que nós precisamos ter em nossa vida, irmãos, como demonstração de manifestação de frutos, é louvar e adorar a Deus. Depois do salmista dizer: bom é render graças ao Senhor, ele diz: e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Irmãos, Deus espera que nós o adoremos. A Bíblia fala em João capítulo 4 que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A Bíblia fala que os nossos louvores são sacrifícios dos lábios daqueles que confessam o nome do Senhor. Então, louvar a Deus, adorar a Deus. Irmãos, quando nós adoramos a Deus, nós expressamos a nossa confiança em tudo que Deus é. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem o domínio sobre todo o universo. Nada foge à direção, às mãos do Senhor. Mesmo que a situação pareça tão difícil, o Senhor está na direção de tudo em nossa vida, e nós podemos aprender a louvar, a glorificar e a adorar a Deus. E nós adoramos a Deus, irmãos, quando nós cantamos hinos espirituais, quando nós entoamos cânticos espirituais ao Senhor. Isto pode ser feito em nossos cultos devocionais no lar com a família. Isso pode ser feito pessoalmente. Quando você tem a sua hora devocional, você pode orar a Deus e você pode glorificar a Deus com um cântico, e Deus vai se agradar disto.
Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu santo nome. Nós temos que aprender a adorar ao Senhor cada dia da nossa vida. Uma outra atitude que é esperada de nossa parte, como árvore que produz fruto, está descrito no versículo 2, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Eu não sei quanto você tem compartilhado da sua vida com os seus amigos. Eu não sei quanto você tem compartilhado daquilo que Deus tem feito para você e por você, para as pessoas que convivem com você. Mas, irmãos, a Bíblia fala que é importante nós darmos um testemunho vibrante daquilo que Deus é para nós. Irmãos, Deus é aquele que está sempre presente em nossas vidas. Nós nunca andamos sozinhos. Nós temos sempre a companhia de Deus conosco, no nosso trabalho, no nosso lar, nas nossas viagens. O Senhor é presente. Não somente o Senhor é presente conosco, irmãos, e nós podemos testemunhar isto aos outros, mas o Senhor é aquele que é o provedor de tudo para as nossas vidas. Ele provê o alimento, Ele provê todo o cuidado que nós precisamos, e nós precisamos testemunhar às pessoas que Deus é o Deus provedor. E a maior provisão que Deus fez para nós foi a salvação que Ele nos deu através do pagamento que foi feito por Cristo Jesus na cruz. E Ele pagou o preço alto e nos deu a redenção da nossa alma. E nós podemos anunciar, testemunhar às pessoas que Jesus é o nosso glorioso Salvador e Senhor. E Ele deseja estender essa salvação aos nossos amigos, aos nossos parentes que precisam dessa salvação. Um testemunho vibrante, irmãos, não somente da presença de Deus, das provisões de Deus, mas nós podemos testemunhar como Deus tem sido protetor da nossa vida. Ele tem nos protegido de todo mal. Quando nós lemos na Bíblia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, irmãos, nós podemos ter atitude de gratidão, atitude de adoração e ter um testemunho vibrante de quem Deus é e o que Ele proporciona para a nossa vida. A presença, a provisão, a proteção e o maior bem, a grandiosa salvação que Ele dá àqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus. Uma outra atitude, irmãos, que eu vejo aqui que o salmista expressa para com Deus, está no versículo 4, que diz assim: quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Irmãos, isso traz para nós uma atitude de reconhecimento. Muitas vezes nós falhamos em reconhecer que Deus é quem nos dá vida, que o universo foi feito por Deus, que Ele nos criou a sua imagem e semelhança para a glória dEle. Nós temos que reconhecer, irmãos, tudo que temos, tudo que somos, vem da maravilhosa mão do Senhor sobre as nossas vidas. E o salmista expressa esse reconhecimento no versículo 4, quando ele diz: quão grande, Senhor, são as tuas obras. Deus tem feito grandes maravilhas em nossas vidas, irmãos. E nesse tempo que nós estamos passando, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem nos livrado do mal. Eu sei que muitas vezes nós ficamos perguntando: por que então alguns irmãos em Cristo que nós amamos tanto, Deus permitiu, pegaram o Covid-19 e partiram deste mundo? Irmãos, é porque a nossa perspectiva, infelizmente, irmãos, é muito humana, é muito horizontal. Nós temos que lembrar que aqueles que partem com Jesus, partem para o lar celestial. Nós tivemos aqui, na semana passada, para nós, a triste notícia da partida da irmã Valéria, a esposa do irmão João Camilo. Ela pegou Covid-19 e não resistiu. Então, humanamente falando, eu sei que a família certamente está sofrendo, está tendo saudades pela ausência da irmã Valéria. Mas a perspectiva de Deus é uma perspectiva diferente, porque a Bíblia fala, e Jesus fala no texto de João capítulo 11, quando ele vai até Maria e Marta e por ocasião da morte de Lázaro,
E Maria chegou a dizer para Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E de fato, Jesus poderia ter curado Lázaro. Não fez para manifestar a glória de Deus. E Jesus Cristo então trouxe uma grande lição e para eles e para nós, quando disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Hoje nós sabemos, irmãos, que a nossa querida irmã Valéria está na presença de Jesus, está na glória celestial. O apóstolo Paulo, ele diz: ausente no corpo, presente com o Senhor. Aquele ladrão que se arrependeu ao lado da cruz e disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, aqueles que partem tendo a sua fé em Cristo Jesus, eles partem para a verdadeira vida, para o lar celestial, para a eternidade com Cristo. E é isso que nós temos que aprender, irmãos, e reconhecer que Deus é o Deus que realiza grandes obras sobre a nossa vida. Há uma outra atitude, irmãos, que nós precisamos ter em nossa vida. A palavra de Deus diz lá nos versículos 5, depois do salmista dizer: quão grande, Senhor, são as tuas obras, ele diz assim: os teus pensamentos, que profundos. No versículo 6, o inepto não compreende, ou seja, aquelas pessoas que insensatas, que não exercitam a sua mente, eles não compreendem, e o estulto não percebe isto. Irmãos, o que eu aprendo aqui é que nós precisamos ter sempre uma atitude de aprendiz diante do Senhor. Irmãos, a vida cristã consiste em galgar degraus cada vez acima de nós. A Bíblia fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A Bíblia fala: crescei na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter uma atitude de aprendiz. A cada dia Deus fala ao nosso coração. A cada dia Deus nos dá instruções mediante a sua palavra. A Bíblia é uma fonte inesgotável de informações que Deus nos dá para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e tudo o que fizeres serás bem-sucedidos. Josué capítulo 1. Então, irmãos, nós temos que ter uma atitude de aprendiz. Cada dia buscar a Deus e a sua palavra, orar a Deus para falar ao nosso coração, ter o coração pronto para ouvir os ensinos do Senhor, aprender e praticar em nossa vida. Precisamos ter uma atitude diária de aprendiz. Há sempre coisas novas a se aprender no nosso andar com o Senhor. Então tenha essa atitude de aprendiz. Não imagina que você sabe tudo. Não, nós sabemos muito pouco da vontade de Deus. Nós temos que aprender cada dia qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e praticá-las para a glória do Senhor. Finalmente, a última atitude que eu posso destacar aqui que o salmista apresenta é uma atitude de confiança no Senhor. E eu vejo aqui descrito nos versículos 7 a 11 que eu vou ler, que diz assim: ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, olha agora a expressão de confiança que o salmista demonstra para com Deus. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Deus é aquele que está acima de tudo e de todos. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então, o salmista está expressando quanto ele confia em Deus.
Mesmo que inimigos se levantem, mesmo que barreiras se coloquem diante de nós, nós temos um Deus que prevalece contra aqueles que se opõem a nós. E Deus nos dá a vitória em nossa vida cristã. Nós precisamos expressar a nossa confiança que Deus está conosco. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa provisão para cada dia, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção. Precisamos aprender a confiar sempre no Senhor. São essas atitudes, irmãos, que Deus espera que nós tenhamos como expressão de uma árvore que produz bons frutos. Então seja sempre grato a Deus pelas suas bênçãos e até mesmo por provações. Tenha sempre uma atitude de adoração. Tenha um testemunho vibrante do Senhor Jesus Cristo. Reconheça o Senhor na sua vida. Tenha uma atitude de aprendiz e confie sempre no Senhor. Não se esqueça que a palavra de Deus diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Que nós possamos, irmãos, florescer como a palmeira e produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Que nós possamos demonstrar essas atitudes em nossa vida também, para a glória do nosso Senhor. Vamos orar a Deus e agradecer nesse momento. Obrigado a Deus, porque nós estamos partes da videira verdadeira e enxertados nesta videira que é Jesus Cristo. E em Cristo, por Cristo e para Cristo e por meio de Cristo, nós podemos produzir bons frutos para a glória do Senhor. Ajuda-nos a termos estas atitudes em nossa vida, Senhor, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe. Desejo a você uma semana cheia de alegria, cheia de paz, cheia de vitória, com muitos frutos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.